por certo é teu amigo. Ha de ser bueno comigo, aí na querência eterna. Ha de ser bueno comigo, aí na querência eterna. Já que não fui nem a sombra do que foste, velho santo, uma coisa eu te garanto, sempre me orgulhei de ti, pois contigo eu aprendi o que é honra e coração, e esta chucra tradição, pelo pago onde eu nasci, e esta chucra tradição, pelo pago onde eu nasci, esta chucra tradição, pelo pago onde eu nasci, esta chucra tradição. ZYK 210, 590 kHz. Rádio Alegrete AM, Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere.
Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 15 de agosto de 2020, agora são 12 horas e 3 minutos e a temperatura é de 20 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei todos os sábados do meio-dia até a 1h da tarde aqui na sua Tchê Alegrete. É uma satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. Paulinho, Cidade Rural tem a força de quem? Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Prezados clientes, a ESCO-GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 5534270715 e 55984 63 63 62. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, são 12 horas e 7 minutinhos para quem ligou o rádio agora. Me acompanha no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Também estamos na companhia do empreendedor jovem, o Eduardo. Mas já está na linha conosco Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul. Boa tarde, Antônio, seja bem-vindo. Boa tarde, Cíntia, Pileco, Eduardo, um prazer estar com vocês, com toda a última programa. Muito obrigada por atender a nossa solicitação, Antônio. Nós temos alguns assuntos. O primeiro, reforma tributária. E a gente sabe que nesta semana o governo do estado entregou proposta à Assembleia Legislativa, do qual tem alguns pontos com relação ao agronegócio que foram sinalizados, contrários. Qual foi o posicionamento, Antônio, da Farsul? Bom, Cíntia, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro é que a Farsul, ela nunca foi, nem nunca será, uma entidade de situação ou oposição. Nós não fazemos situação nem oposição, nem passam aos partidos políticos. Então, quando a gente se opõe a alguma proposta, ela não tem nenhum caráter político. Ela tem simplesmente um caráter de defesa daquilo que a gente acredita. Cada tem 93 anos, os governos passam e ela continua.
as metas são que entregaram um relatório. E que essa moda podia pegar lá na Parasul, isso ela aumentar bastante. Agora, não foi, eu quero dizer com isso, que não foi uma discussão que nasceu na sociedade. Não nasceu na Assembleia Legislativa, por exemplo, que deveria liderar essa discussão. Afinal de contas, a reforma tributária é uma forma de como nós pagamos os impostos e como o governo arrecada seus impostos. Ela não deve ser usada para aumento e nem para redução de carga tributária. Reforma tributária é uma forma de simplificar como nós pagamos os impostos. Só. Mas Antônio acha a carga muito alta. Ou então tem que defender a reforma administrativa. Porque essa sim mexe no gasto público. E aí, uma vez mexendo no gasto público, nós temos espaço para reduzir a carga tributária. Mas aí dá pouco dúvida e diz, não, mas Antônio, eu queria mais gasto público. Eu tenho um viés desenvolvimentista, eu sou do Centrão, eu gosto de gasto público. Bom, então tu tem que entender a reforma administrativa também, porque lá é que se discute essas questões. Então, deixar bem separado, e nós não misturarmos nas estações do ano, quais são os propósitos de uma reforma tributária. E a primeira coisa que a gente vê contrário nessa proposta é que as alíquotas, ainda no governo Sartori, quando começou lá aquele processo de atraso de salário dos servidores, as alíquotas foram majoradas. Ou seja, nós passamos a ter umas luxos, energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, um aumento para 30%, de 25% para 30%. Por isso que a nossa gasolina ficou tão mais cara que Santa Catarina e em outros estados, por exemplo, por conta da majoração. A alíquota modal, a alíquota da regra geral, ela foi majorada de 17% para 18%. Essas alíquotas, elas tiveram uma majoração temporária, que terminava no final do governo Sartori. Quando o governo Sartori estava no seu fim, a Assembleia Legislativa aprovou a extensão por mais 2 anos da majoração das alíquotas. Então, agora, no final deste ano, as alíquotas voltam à sua normalidade. E isso hoje não é normal. Isso é importante deixar claro. Não é normal. As alíquotas estão majoradas. Portanto, não são normais. A proposta do governo, ela faz em que haja uma redistribuição tributária e tem muitos aspectos muito positivos, diga de passagem. Agora, ela redistribui a carga tributária de forma a manter as alíquotas que estão hoje. E como é que as alíquotas estão hoje? Majoradas. Então, ou seja, nós perenizamos algo que é temporário. Então, há sim um aumento da carga tributária. Não em relação ao que está hoje, mas o que está hoje está majorado. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que fazer uma reforma tributária que mantenha a carga tributária de normalidade, não perenizar aumentos de impostos que são temporários. Coisa número 1. A segunda coisa é que o governo ele disse, não, mas eu não vou manter as alíquotas majoradas. Veja, gasolina, telecomunicações, energia, eu vou devolver para 25%. Mas o problema é que tu vai aumentar em outros lugares para compensar essa redução, que tu não tem que compensar, porque as suas alíquotas estão majoradas. Então, e o agronegócio foi eleito, e de maneira preconceituosa, porque muitas vezes os representantes dessas pessoas que fizeram essa proposta de reforma dizem que o agronegócio, a única contribuição que eles deixam para o Estado são os buracos na estrada. Esse pessoal ganha 60 mil, 70 mil, para fazer um trabalho bem discutível, que muitos eu tenho certeza não software substituiria. Pois é, essas pessoas. Quando há preconceito de lá, vai ter resposta de cá. Então, se tiver alguém já nos ouvindo, que saiba que vai ser assim. E nós vamos falar muito sobre esse
salário em dia. Em dia. Então é importante que as pessoas saibam. Então nós vamos conseguir muito discutir isso também. Então, se já estiverem ouvindo, que saibam que esse assunto será debatido publicamente, como está sendo agora. Só que com mais detalhes. Então, o que o governo propôs? Aumentar alíquotas que, para nós, são absurdas. Por exemplo, quando nós... A primeira coisa, o agro só deixa buraco nas estradas. Quando ele diz, quer dizer que não paga imposto. Isso é um absurdo complexo. Além de ter uma ignorância, é um absurdo. Eu duvido que uma pessoa que ganha o salário que ganha não sabe uma coisa dessa. Então, se fala por maldade mesmo. Veja, Cid, nós temos, quando compramos um fertilizante, realmente a saída interna do fertilizante ela é isenta. Mas todo fertilizante que entrou no estado do Rio Grande do Sul, comprado por uma empresa localizada em Santa Catarina, São Paulo, etc., Paraná, ou se esse fertilizante entrou por Santos, por Paranaguá, ou por algum dos portos de Santa Catarina, isto é muito comum. A Yara Fertilizante, fertilizante aqui de rodo, ela vem muito mais para os portos de Santa Catarina por conta do diferencial de alíquota. Muito bem. Quando esse fertilizante entra aqui no estado, ele paga a alíquota interestadual. A saída interna é isenta, mas a interestadual não. E o produtor paga. Os agroquímicos, vocês conhecem alguma indústria de agroquímico no Rio Grande do Sul? Não, né? Eu estou de fora. De outros estados, sobretudo São Paulo. Paga a alíquota interestadual. Então, o produtor paga. Quando o produtor compra energia elétrica, ele paga o ICMS. Quando ele compra óleo diesel, ele paga o ICMS. Agora vamos fazer um comparativo com a indústria. Quando a indústria compra os insumos dela, ele paga também o ICMS. Mas ela gera o crédito. Quando ela compra combustível, ela paga o ICMS, mas ela gera o crédito. Quando ela paga energia elétrica, ela paga o ICMS, mas ela gera o crédito. O produtor não gera crédito, não gera zero, ele morre, porque ele não participa do sistema de débito e crédito do governo do estado, do ICMS. Então, ele termina morrendo com esse imposto. Sabe onde é que esse imposto vai parar? No preço dos produtos que são vendidos aos produtores. E isso vai para onde? Para o custo de produção do produtor. Aí a gente tem ouvido coisas como, por exemplo, mas o produtor tem uma alíquota diferenciada de energia elétrica. Ele não paga 17, como paga a indústria, ele paga 12. Então ele paga menos. Não, ele paga mais. Porque a indústria paga 17, mas retorna 100% em forma de crédito. O produtor paga 12, mas não gera nada. Já não gera nada de crédito. Então essa tributação toda que está em cima dos nossos custos, que nos tira a competitividade, que é um pé no nosso pescoço, um joelho no nosso pescoço, um joelho do Estado no nosso pescoço, e nós não conseguimos passar isso para frente, como deveria ser. Então, isso nós já temos uma discordância. O que o governo quer fazer? Além de nós pagarmos esses insumos, esses tributos que nós pagamos de maneira indireta, porque nós não temos a participação no débito e crédito, esses créditos de preço do produto, o governo quer aumentar a alíquota de ICMS sobre os produtos para que a gente pague direto. Porque o que acontece? Como nós não participamos do débito e crédito, para a gente não pagar duas vezes isso, o governo vai lá e cria uma gambiarra, que ele chama de benefício fiscal, não tem benefício nenhum, mas gambiarra. Ele quer tirar 10% dessa gambiarra. E aí, então, eles fazem um cálculo de impacto a partir do custo de produção lá da Secretaria da Agricultura, que usa o troca-troca como base. Ou seja, não está falando aí do produtor alegrete, você está falando do microprodutor, cuja
tecnologia baixíssima. Mesmo assim, dá 663 milhões de reais. Pelas nossas contas, passa de 1 bi no primeiro ano. Aí o governo diz assim, não, mas é só o impacto disso no custo, é só 1%. Os produtores estão reclamando, não, é só 1%. Ok, vamos supor que seja 1%, não é 1,7%. Mas vamos supor que seja 1%, só para facilitar as contas. Se uma coisa tem uma receita que é R$100 e o custo é 95, significa que a margem é 5, o lucro é 5, a renda, que é da onde ele vive, é 5, correto? Se eu aumento o custo em 1%, o que vai acontecer? Arredondando, o meu custo não é mais 95, agora ele virou 96. Logo, a minha renda não é mais 5, é 4. E a diferença de 5 para 4 é 20%. Ou seja, esse pequeno aumento no custo me gera um impacto na minha renda de 20%, porque eu não vivo do custo, eu vivo da renda, que é muito menor do que o custo. Então, parte de um pressuposto absolutamente equivocado. O impacto no agro ele é absurdamente elevado. E nós já somos um estado que estamos na parte mais sul do país, estamos mais distante dos centros. Bom, o que o governo quer? Que a gente exporte imposto? A gente não concorda com esse ponto. Existe outro ponto que nós temos uma enorme de uma descontrabilidade, que é o ITCB, então, o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doações. O governo Sartori aumentou de 4 para 6 a alíquota, e o governo quer aumentar de 6 para 8. Ou seja, em 6 anos a gente dobra. Aí eu pergunto, isso está funcionando? Está funcionando, senhor? Porque veja, hoje no estado do Rio Grande do Sul, mais ou menos, estima-se que 2/3 dos inventários estejam abertos. Por que os inventários estão abertos? 2/3 deles. Porque as pessoas não têm dinheiro, os sucessores não têm dinheiro para regularizar. Porque vamos pegar uma propriedade de 100 hectares. E vamos supor que o preço dessa propriedade seja... vamos fazer menor ainda. Serve para Alegrete, mas serve para a região norte. 50 hectares. 50 mil reais por hectare. Aí o cara vai herdar. Bom, o patrimônio é 2 milhões e meio. Mas esse cara vai tirar desses 50 hectares 1.500, 2 mil reais por mês, estourando a conta. Só que ele tem que pagar 8% sobre esses 2 milhões e meio. Ou seja, ele tem que desembolsar 200 mil reais. De onde é que ele vai tirar 200 mil reais para pagar essa conta? Para poder regularizar o seu inventário. Então, o que nós propusemos para o governo? O governo que não pode tratar uma propriedade rural, ou uma indústria, ou máquinas, seja de produtores, seja de indústria, do mesmo jeito que tu tributas uma casa na praia, ou um apartamento. Pode. Tu tem que tributar de maneira diferente bens de capital da forma como se tributa os bens de consumo. Tu tem que fazer essa diferença. Porque são bens cuja finalidade é completamente distinta uma da outra. Então eu não posso tributar do mesmo jeito. Então o que nós propusemos? Baixa a alíquota para bens de capital e aumenta lá os bens de consumo, mas a de capital que baixa, e mais, abre um parcelamento 120 meses para o cara pagar. Porque daí ele vai conseguir pagar trabalhando em cima da terra. Porque não interessa para o produtor estar com o inventário aberto, ele não pode usar aquela terra como garantia para nada. Mas também não interessa ao Estado que ele não regularize, porque senão não recebe nada. O governo não recebe um centavo. Então o governo está preferindo aumentar a alíquota e diminuir o número de contribuintes. Que coisa mais doida, que coisa mais
infeliz, que coisa mais pouco inteligente fazer esse tipo de política tributária. Hoje é de regularizar a terra. A avó do Antônio tem uma terra lá em Paraíba. Ah, bom, a avó do Antônio, quando ela falecer, tomara que demore muito, o pai do Antônio vai levar, e se Deus quiser, vai demorar muito mais tempo ainda para eu herdar lá pela meia dúzia de hectares. E eu sou economista, moro em Porto Alegre, não tenho o menor interesse. Não pode ser zero interesse naquela terra. O que eu vou fazer? Eu vou fazer. Aí eu vendo, pago o IPTU, porque eu fiz o dinheiro, né? Com o dinheiro que eu fiz, eu pago o IPTU e sigo vivendo minha vida por Agora, e o cara que quer continuar na terra, que quer suceder, como é que ele vai pagar? Como é que ele vai regularizar? Eu não vivo daquela terra, eu vivo de ser economista de Porto Alegre. Vivo da Farsul, vivo da minha empresa, vivo de terra lá em Paraíba. Agora, mas o cara que vive lá, o cara que vive no Levante, como é que ele vai ser sucessor desse dinheiro? Então, isso também é um ponto que nós temos uma enorme contrariedade em relação a esse ponto. Assim como hoje, por exemplo, aumentar o preço do frete, do gás, enfim. Então, nós sim, e aí, encerro, peço aos meninos, desculpa por ti, por Guilherme, Eduardo, por terem estendido tanto, mas esse é um assunto complexo, esse é um assunto difícil, esse é um assunto que requer uma explicação mais detalhada para a sociedade e na igreja. Então, por isso que eu me estendi um pouco mais. Eu, mesmo vendo pontos muito positivos na proposta, nós vemos alguns que são muito negativos. E esses que são negativos, eles são todos lá. Então, nós estamos muito contrariados com estes pontos e que nós propusemos ao governo de todas as formas que refletisse sobre eles, que repensasse, e mesmo assim foi enviado para a Assembleia dessa forma. Então, nós iniciamos um movimento de contrariedade a estes pontos e foi dar meia dúzia de telefonemas. Alô? E 15 entidades resolveram se somar a nós. E já temos mais 5 que devem entrar semana que vem. Alô, tá ouvindo? Estou ouvindo. Deixa eu te dizer o seguinte, que ficamos aqui tentando ouvir bem, mas estava o som um pouquinho ruim. Agora melhorou, agora que melhorou. Mas beleza, eu não sei se tu tem mais algumas colocações. Eu ia te pedir o seguinte, Antônio, é a primeira discussão que a gente traz aqui para o programa sobre este tema, muito bem claro, como só tu sabe fazer. E eu até estava conversando aqui com a Cíntia. Daqui a pouco tu grava esse assunto em 15 minutos e nós, todos os sábados, colocamos um trechinho de gravação. Pode ser ou não? Pode. O pessoal ouviu, o pessoal ouviu, deu para ouvir, deu para entender bastante, mas é um tema muito polêmico e nós não podemos deixar dúvida. E a tua linha de raciocínio, Antônio, é excelente para nós produtores entendermos e para a comunidade entender. Eu tinha algumas perguntas para te fazer e tu não deixa dúvida para a gente fazer as perguntas. Por exemplo, essa reforma tributária não é aumento de imposto. E você determinou isso. E estão colocando um aumento de imposto em nome de uma reforma tributária. Outra coisa, Antônio, que eu gostaria que tu também desse uma explicada, porque eu não consigo entender. A reforma tributária, nós temos o Brasil, a União, que começa que nem a nova Constituição. Quando fizemos a Constituinte em 2008, ela foi feita a Constituinte Federal, depois foi feito os estados e depois os municípios, para se enquadrar dentro da lei. Agora, a reforma tributária nossa, nós fizemos de baixo para cima? É o Estado que faz antes da União? Como é que é isso? Porque a reforma tributária da União não saiu ainda. Não. A
reforma tributária, ela está tramitando no Congresso há uns 200 anos, mais ou menos. E é isso aí, mas não saiu. Não, mas ela está bem próxima. Agora ela está bem próxima, a gente tem 2 propostas muito bem encaminhadas, propostas nascidas no Parlamento, o que é importante, e a PEC 45, que é a PEC da Câmara Federal, ela é uma proposta que nasceu, inclusive, fora do Parlamento. Ela é uma proposta técnica que foi encaminhada pelo CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, e que vai exigir, inclusive, de nós, uma reflexão muito grande, porque os produtores, a partir dessas propostas, ele vai passar a recolher ICMS sobre os insumos. E eu não tenho dúvida que vai ser uma grita bárbara. E nós vamos ter que pensar, porque se a gente quer recolher o imposto e receber 100% desse imposto em forma de crédito, ou se a gente quer se enganar que o nosso produtor é isento, né? O engano é que eu gosto. Então, na proposta da PEC 45, sim, a gente passa a recolher o imposto, mas passa para a conta corrente. Então, na verdade, a gente recolhe, mas não paga. E é comum em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, quem paga o imposto sobre o seu produto que vai consumir é o consumidor. Quem paga o imposto sobre o seu patrimônio é o dono do patrimônio. Quem paga o imposto sobre o lucro é quem teve o lucro. Né? Nós não podemos deixar no meio da cadeia esses impostos. Então, a PEC 45, ela discute isso, a PEC 110 do Senado discute isso. Então, nós temos propostas tramitando e bem dentro do Congresso Nacional. Tá. Ocorre que já faz, sei lá, uns 20 anos. Tá, não, tudo bem, mas eu digo o seguinte, vamos fazer uma reforma estadual e depois não vai dar conflito com a reforma federal? Depois Não, temos que fazer outra reforma estadual? O que vai acontecer é o seguinte, que a reforma federal, se Deus quiser, ela vai acabar com o ICMS, que é uma coisa maravilhosa. O ICMS é famoso no mundo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem um monte de tese, de mestrado, doutorado, mundo afora, em outros países, por outras pessoas de outras nacionalidades, que falam sobre ICMS, e elas falam do ICMS contando assim como um dos piores sistemas tributários do mundo. Eles tentam entender assim, meu Deus, como é que esse troço funciona? Então, se Deus quiser, vai acabar o ICMS. E aí a reforma que nós fizemos aqui no Estado vai por água abaixo. Ela vai deixar de ter validade. Agora também, nós temos que pensar o seguinte, bom, faz 200 anos que o troço tramita lá nós vamos continuar com a nossa, sendo uma das piores dentro do Brasil. Então, tá, a gente tem que melhorar mesmo. Agora, respondendo a pergunta objetivamente, passou a reforma tributária no governo federal, no âmbito federal, Congresso e Executivo, acabou a discussão aqui dentro. Tudo que nós fizermos aqui vai para lado do lixo. Os papéis vão todos para o lixo. É isso que eu estava entendendo. Então, por isso, Antônio Luz, que eu gosto de ti, porque eu não conseguia já discutir aqui com outras pessoas aqui e não conseguia fazer entenderem que era isso que eu estava enxergando. E outra coisa, o ICMS, que você falou, tem tese de mestrado para mundo afora, porque o pessoal quer entender quando a gente fala em guerra fiscal, e um dos grandes culpados, a bomba atômica da guerra fiscal, é o ICMS dos estados, né? Mais ou menos é isso ou não? Sim, sim. E uma postura pouco inteligente dos próprios fazendários, e quem elaboram 99,9% dos decretos que os governadores assinam. Aí eu te pergunto, faz sentido, Pileco, tu, o homem que já exportou arroz para outros países, já levou arroz para outros estados, tu sabe muito bem como isso funciona. Sabe muito melhor que eu, inclusive. Agora eu te pergunto, faz sentido uma pessoa abrir uma indústria de arroz em Minas Gerais? Faz sentido o Rio Grande do Sul, alguém no Rio Grande do Sul abrir uma indústria de moagem de café? Nós não produzimos café, e nem eles arroz. Mas a guerra fiscal faz isso. Ou seja, a gente bota PIB fora, trazendo café para torrar aqui e levando arroz para descascar lá. Então, traz o café para
Traz o café, é verdade, é verdade. Bom, como nós já estamos adiantada a hora, depois a Cíntia fala contigo aí para nós ver um outro momento. E eu tinha mais outros assuntos, mas vamos ter que deixar, esse assunto é polêmico, e vamos ter que deixar para um outro momento. Nós vamos sobre a balança fazer alguns vídeos, viu? A gente vai fazer alguns vídeos animados, fazer alguns cards, justamente para tentar ajudar as pessoas a compreender melhor. Que bom, Antônio, daí a gente vai compartilhando, compartilhando nas nossas redes sociais. Outra coisa que num vídeo eu quero que tu dá um toque também para nós ali, ó, é sobre o saldo da balança comercial de junho, julho, e parece que de agosto vai ser boa. Uma das melhores que tem em plena pandemia, né? Quero que também tu fala sobre esse assunto aí, que com certeza é o agronegócio. E um assunto paralelo sobre esse, que eu quero chamar a atenção de vocês, e principalmente do nosso ouvinte urbano, Estados Unidos, grande potência do mundo, maior economia do mundo. Faltou comida no supermercado. Aqui faltou? É verdade. Europa, faltou antigo continente, berço da civilização ocidental, cheio de rococós, né? Para comprar os nossos produtos são cheios de rococós porque não querem competir com a gente. Faltou comida lá. É verdade. Aqui faltou? É verdade. Vamos agradecer o agro que nós temos, né? É verdade. E sobre esse assunto, Antônio, a Cíntia vai falar contigo e tu grava umas coisas para nós aí, para nós botar no ar aqui. Tá bom? E um grande abraço, grande amigo. Muito obrigado. Um abraço, tá com vocês, bom final de semana. Obrigada, Antônio. Bom final de semana para ti. 12 horas e 36 minutos. Para quem ligou o rádio há pouco, você está ouvindo Cidade Rural e acabamos de conversar com Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul. Grandes esclarecimentos, não é mesmo, Gilberto? Tudo na contramão do que está dizendo aí com relação ao agronegócio, que ajudou aí a segurar o PIB durante essa pandemia, numa das falas da ministra Tereza Cristina, né? Safra recorde de grãos e também o aumento nas exportações. Tema esse que não deu tempo de nós conversarmos hoje muito com o Antônio, né? Vamos deixar para depois, Gilberto. Para deixar para outro dia. Vamos falar desse PIB. Quer falar agora do arroz? Nós temos aquelas informações, antes de conversar com o Eduardo. Essas notícias as informações, como nós falamos, informações mundiais que nós trazemos, recolhemos de várias fontes, não é mesmo, Gilberto? Que dizem respeito, daqui a pouco, dizem respeito, refletem aqui na nossa... onde nós estamos. Com relação aí à Tailândia, essas informações que chamaram a atenção, as exportações do arroz foram 38% menores este ano, com data de 1º de janeiro até 26 de julho, agora de 2020. O motivo, câmbio, dá $1 para 31,32 na moeda deles, não é mesmo, Gilberto? Uma competitividade cambial da Tailândia que beneficiou o arroz vietnamita, que estava a $5 a tonelada, mais alto que o preço do arroz tailandês. Coisa incomum, segundo diz a informação, pois sempre o arroz beneficiado vietnamita é de $20 a $50 por tonelada, Gilberto. O arroz vietnamita, Cíntia, é de 20 a 30, até $50 menor que o preço da Tailândia. A coisa incomum que aconteceu, pela questão de câmbio, tirou a Tailândia de mercado, ela então conseguiu exportar menos, porque ela não ficou competitiva, e o Vietnã começou a exportar, e hoje passou o preço em $5 a $10 lá no Vietnã, mais alto do que o da Tailândia. Por isso que é incomum. Porque o arroz da Tailândia é um dos melhores arroz, o basmati da Tailândia é arroz bom, é arroz agulhinha bom, e o do Vietnã é de péssima qualidade. E dos Estados Unidos, as informações meteorológicas, que isso é importante, estão finalizando a safra, né, Gilberto? Tu estava comentando, né? É isso? Já finalizaram? Os Estados Unidos, o arroz está começando a colher agora. Está começando a colher. Segundo os meteorologistas do NOAA, no dia 6 de agosto agora, as condições atmosféricas, semana passada, né? As condições atmosféricas e oceânicas estão preparadas para alimentar o desenvolvimento de tempestades no Atlântico. Isso é preocupante, né?
A temporada, diz o relatório, é extremamente ativa, com potencial para ser a mais movimentada, já registrada pelos satélites instalados desde 1966. Até 31 de julho, ocorreram 9 registros. O normal seriam de 4 tempestades. 9 é o número normal até o final de setembro, ou seja, em uma temporada média, são 12 tempestades nomeadas. E a previsão agora atualizada é de 19 a 25 tempestades até novembro deste ano. Bem preocupante. Sim, isso é relevante. Há uns 2 ou 3 programas atrás aqui eu já falei da previsão do NOAA sobre o risco de grandes tempestades este ano. E eles estão confirmando essa notícia em plena época. As tempestades lá começam em junho e vão até novembro. Os furacões. E esse ano o satélite está marcando, desde que foi implantado, o ano de maior risco, de maior, eles dizem assim, extrema atividade das tempestades. E isso, para nós, temos que observar que a colheita de arroz dos Estados Unidos é boa e começou agora a colheita em agosto. E ele tem todo agosto e setembro em plenas tempestades. Então, é um risco que a gente tem que ficar observando. E é verdade, Gilberto, que já vieram navios de lá para cá, de arroz? Da Índia. Eu sei que está vindo arroz da Índia. Dos Estados Unidos ainda não tem condições, porque não tem arroz para vir para cá nesse momento. É o contrário. Está indo ainda arroz para os Estados Unidos. Como o Brasil parou um pouco de mandar também para outros países, a Índia está mandando para os Estados Unidos. E, Gilberto, e como é que ficou pra gente, agora já são 12h43, como é que ficou as nossas cotações durante essas 2 últimas semanas? Bom, para a gente falar um pouquinho mais. As pessoas têm me ligado, algumas pessoas têm me ligado, me agradecido, outros disseram que estão me devendo um vinho. Eu agradeço, porque uns escutaram o programa lá em fevereiro e disseram, Gilberto, chegou nos números que tu vinha falando. E me encontrei ontem com o Caio Nemes e o Caio Nemes, chegou nos valores que tu vinha falando, Gilberto. Teve gente que me ligou, Gilberto, quando chegou a 55 o arroz, eu vendi, porque o meu arroz estava lá pensando nos 38, 40 do ano passado, ano retrasado, chegou a 56 eu vendi. Se eu tivesse esperado um pouco mais, acreditado mais. Então as pessoas têm falado, chegou nos números. Bom, pessoal, 14 a 16 dólares, 14 a 15 dólares. 14 dólares eram os meus números sem pandemia. Com pandemia, 14 a 16 dólares. Só que a pandemia tem mais um reflexo, que é o consumo. E que é o caso da Luz falou agora aí, o consumo. Então, tem um pouquinho mais de consumo, coisa e tal, e vai um pouco mais do que 14, 15 dólares, 16 dólares. Como nós, no primeiro semestre, e eu já tenho falado lá, que nós tínhamos que sustentar as Américas no primeiro semestre e os Estados Unidos sustentar as Américas no segundo semestre, vai ter que vir arroz dos Estados Unidos, da Índia. Por que essa notícia da Tailândia é importante, Cíntia? Essa notícia da Tailândia é importante para nós sabermos que arroz da Tailândia está inviabilizado por causa do câmbio deles. Para nós sabermos que, embora arroz de pouca qualidade, como o Vietnã, e aí eu me lembro do Henrique, do nosso amigo Gustavo Thompson Flores, que quando chegou um navio do Vietnã lá no Nordeste, ele foi lá e viu que o arroz tinha cheiro, que o arroz tinha isso, o arroz do Vietnã é assim, está custando mais caro. Então eu faço um número que o arroz agora no segundo semestre, outubro, novembro, dezembro, se precisar vir de fora arroz, que eu acredito que vai precisar vir, porque não tem no Paraguai, no Uruguai e na Argentina para nos atender o suficiente, vai chegar aqui a 18 dólares. Então o patamar que eu dizia que lá era 14, 15 dólares, está morto, isso chegou. Mas isso chegou fora. Agora, com o problema da pandemia, nós agora que vai ter o reflexo. Que pode chegar a 18 dólares, 19 dólares, que é a média.
Do dólar de quanto? 85, 86. Ah, bom. 80, aí cada um faz suas contas. 85, 86, Cíntia, nós precisamos, no plano cruzado, trazer arroz dos Estados Unidos. O arroz lá nos Estados Unidos estava a $7. Na época chegou aqui a $17. Hoje o arroz nos Estados Unidos está $13,5. Chega aqui a quanto? A 18? Eu acredito que é 18. A minha referência é 18. Mas, se eu calcular daqui a pouco, eu faço um cálculo e chega a 20. E eu chego. Então, eu dizia assim lá em fevereiro, o arroz vai chegar a 14, 15 dólares. Daqui a pouco a 16. Eu digo assim, o arroz, se for precisar importar arroz de qualquer parte do mundo, sem ser do Mercosul, vai chegar aqui a 18, 19, 20, quem sabe 22 dólares. Então, cada um tem que fazer os cálculos, e aí nós temos que ser o economista, porque tem mais o preço do dólar. Eu gosto de fazer um dólar razoável de R$5 hoje. Falando em consumo, Gilberto, agora eu lembrei ontem no mercado local, a gente se deparou com as prateleiras do arroz com pouco arroz. Não sei se é porque era final de expediente, mas o produto arroz de todas as marcas que tinham ali estavam bem poucos na prateleira. Cíntia, acho que não se tem uma pesquisa local para assim, saber consumo, né? No primeiro momento a gente vende. As empresas, março, abril, nós vínhamos de uns 5 anos com prejuízo. O produtor e as indústrias. Aí no primeiro momento, e as vendas não conseguia vender, arroz ficava para safra, tinha que meio empurrar o arroz. Aí daqui a pouco inverte, começam a comprar, nós queremos vender. Aí chega neste momento, Cíntia, as empresas têm que diminuir a venda, porque senão não vai ter arroz para chegar em dezembro. Fato interessante, né, Gilberto? Fato interessante. E aí o seguinte, por exemplo, no Paraguai tem 300 mil toneladas, eu vou fazer uma média. Paraguai tem 350, Argentina tem 350 e o Uruguai tem 350 mil toneladas. Tem 1 milhão de toneladas nesse país. Mas eles não podem vender em 30 dias todo o arroz, senão eles vão ficar parados. Eles têm que dosar para chegar na safra. E é o que as indústrias estão fazendo. Mas não vai faltar arroz. Por quê? Porque venderam bastante, os supermercados estão cheios. Tem gente lá em São Paulo, mercados que não tem lugar dentro do depósito porque está estocado de alimento. Entendeu? Então, é o que o Antônio da Luz falou. O Brasil não faltou, nós estamos atendendo, o Brasil estão vendendo. Graças ao agronegócio. Mas o custo, ele vai vir, o aumento vai vir. E não porque agora vão ganhar grande dinheiro, é que nós trabalhávamos com arroz há 5 anos tomando prejuízo. Quando eu trouxe aqui nesse programa, Cíntia, que 1 quilo de arroz dava 10 refeições, 12 refeições, e que cada refeição de arroz custava 20 centavos, e que um ovo custa 60 centavos, para o pessoal se alertar. Por isso que eu trouxe lá atrás, porque eu entendia que isso ia acontecer. Um ovo, tu vai comprar um ovo, é 50 centavos, 60 centavos. E um custo de arroz chegando a 30 centavos por uma refeição, ele ainda está dentro do preço. Cansamos de falar aqui quando o Henrique Dornelles, o Ivo Melo, quem viajou muito pelo mundo, o Fernando Lopa, eu lembro do Fernando Lopa que viajou para fora e mandava fotos, que o lugar do arroz mais barato era no Brasil. O resto dos países tudo era o dobro do preço. Então está se alinhando mais ou menos nisso aí. Vamos conversar agora com o Eduardo. Eduardo esteve conosco sábado passado, não é mesmo, Eduardo? Obrigada por estar aqui conosco novamente. O jovem empreendedor de 16 anos do Alma Brownie. Eduardo, como é que foi, antes da gente perguntar um pouco mais, como é que foi a tua semana de vendas? Boa tarde, seja bem-vindo. Primeiramente, boa tarde todo mundo está em casa. E foi sensacional, realmente repercutiu bastante e teve bastante pedido lá, eu consegui sentir muito isso. Essa semana, depois de sábado do programa, sim, teve muito pedido. E deu conta, Eduardo? A gente se ajeita, né? Foi dormir um pouco tarde, acorda cedo e tu abriu mais pontos ou tu foi entrega assim? Foi entregas pessoais, me chamarem pelo telefone. Porque tinham ouvido aqui no programa e sim. tal.
O Dinarte também disse que vendeu Assim mais tu rosa. conseguiu falar com ele. Falei com ele. Mandar um abraço pro Dinarte. Ele disse que houve mais telefonemas, gente querendo saber, e que o Dinarte... Vamos fazer de conta que é uma coincidência, que não foi o programa. Vamos esperar outros empreendedores vir para nós ver se realmente tem essa diferença. Eduardo, o Alma Brownie, explica pra gente como é que tu chegou a este nome, né? Só para os ouvintes que porventura não ouviram na última semana e a gente não conseguiu tratar, né, mais a miúde esse assunto. Como é que surgiu esse nome Alma Brownie? Eu acho que para explicar isso tem que explicar um pouco como surgiu toda essa questão do brownie. Então eu tava nas férias, começando as férias de julho, tava inquieto, e minha mãe trabalhava lá em Garopaba e vendia doces, uma grande doceira, como eu falei no último programa, fazia brownies sensacionais e eu era apaixonado. Então eu pensei de acabar vendendo esses brownies aqui em Alegrete, que talvez daria certo, que eu podia fazer isso durante as férias, né? Então eu conversei com minha família, eles me apoiaram pra caramba, e a gente começou a idealizar como é que ia ser. Antes de tudo isso, eu conversei com meu pai bem certinho, fui lá e pedi emprestado R$200. E ele disse pra mim que ia me emprestar e que não precisava devolver, mas que ele queria uma parte da empresa. Mas para adentrar nesse mundo de negócios mesmo. Então fui lá, comprei todos os equipamentos, né? E comecei a testar a fazer, porque eu achei que ia ser uma maravilha, né? Eu ia pegar, fazer e ia dar certo, né? A receita da minha mãe. Então eu fiz uma, deu errado. Fiz duas, deu errado. Fiz três, deu errado de novo. Na quarta deu mais ou menos. Aí deu uma mudadinha, na 5 deu certo. Aí no momento em que a gente tinha o produto, dava certo, a gente foi atrás de como é que ia ser o marketing, o nome da empresa. Então a gente se juntou, eu com minha família, né? E juntamos vários nomes em relação com o país do Peru, que é o país de origem da minha mãe, né? Então pegamos vários nomes peruanos, com atrações de lá, com meios de lá, e fomos excluindo qual que se encaixava mais. E a Alma se fechou completamente com a ideia da empresa, com a ideia da frase da empresa, que é Brownies Alegretenses com alma peruana. A gente gostou muito. E aí depois, passando, tínhamos o nome, fomos atrás então de uma logo e de um design. E aí foi mais trabalho. Separamos várias logos e fomos escolhendo qual que se encaixava mais com o modelo de negócio. Então, um brownie pronto, eu tinha que vender na rua. Lembro que era uma terça-feira. Eu comprei uma caixinha de MDF, pintei ela, a gente personalizou, botou adesivo, tudo bonitinho. Preparei os brownies, recheei os brownies, botei um lacinho dourado bem bonito e fui pra rua vender. Lembro que fiquei 1-2 horas na rua e eu andei todo o Alegrete. E eu vendia pro pessoal que tava na rua, né? E consegui vender e voltei super, super feliz pra casa, né? E queria pensar como eu ia melhorar, porque demorava muito, mesmo assim vendendo pro pessoal da rua, e muita gente recusava. E aí eu acabei aprendendo que se vender para o pessoal que está dentro das lojas, os lojistas que estão lá a tarde toda, eles compram muito mais. E aí, até próximos dias, eu ia só nos lojistas conversando com eles. E sempre com um sorriso no rosto, sempre sendo carismático e querido com o pessoal. Eduardo, a gente focando um pouco mais nessa questão de ser empreendedor. Tu falaste alguns pontos interessantes aí. A questão da tua motivação. Fiz uma e deu errado, fiz duas, na quarta deu certo. O que tu pensavas naquele momento? Eu não desistia, né? Eu estava sempre focado. E outra, eu acho que eu tinha coisas suficientes para fazer 5 formas de brownie. Na quinta deu certo, na última deu certo. Mas eu não desisti, eu ia até o fim. Quando eu foco numa coisa e eu quero aquilo ali, a gente vai até o fim. Vai mudando, vai diferenciando, uma hora dá certo, né? Eu achei interessante, Gilberto, porque é isso que a gente tem que ter: foco, determinação e não parar, né? Errei, não dá certo, não posso, não tenho condições disso, né? Então claro. A gente tem que ter... O Eduardo está nos dando uma aula aqui, né, de como se motivar. Agora, outro ponto que eu achei interessante é que tu estudou os teus clientes, estudou o teu público, o teu stakeholder, quando tu andava na rua, tu mapeou. Sim. Né? Como é que tu se deu conta de tudo isso? Por que eu estou te perguntando, né, Gilberto? Porque ele tem 16 anos, ele não tem uma faculdade, ele não chegou ainda, né? Ele é um estudante de 2º grau, né? Ensino médio. Ensino médio.
está aprendendo e ele tem uma visão, não tem o conhecimento técnico, né? Mas ele tem uma visão grande de tudo isso. E isso, por que nós estamos trazendo ele novamente, né, Gilberto? Só para explicar para o nosso ouvinte. Para que o Eduardo, que é um jovem, também motive outros jovens de sua idade. E outros velhos também, porque está nos dando uma aula. É verdade. Para que motive e que daqui a pouco o Eduardo está sendo aí um dos nossos multiplicadores de como começar o seu primeiro negócio. Legal. Eu queria falar uma parte também muito dessa parte técnica, né? Eu fui evoluindo depois da rua. E aí, meu pai, minha família começou a falar com amigos. Uma das primeiras pessoas que aceitou os brownies no seu estabelecimento foi a tia Vera, que é uma treinadora minha quando eu jogava pádel, uma grande mentora. Foi a Vera Palma? Isso. Ela que abraço pra ti, Vera Palma. Ela que botou os brownies lá e muito importante pra mim. E aí, iniciando isso, da gente começar a levar pros pontos, né? Era mais vantajoso tanto para o pessoal do estabelecimento, né? Então a gente dava a caixinha de MDF personalizada, nós dávamos por conta nossa e íamos abastecendo ali de acordo com o que ia vendendo. Aí nessa parte técnica muito foi meu pai que me ensinou, ele que me ensinou a fazer o caixa, a gerenciar a empresa, e aí foi indo assim e hoje estamos aí. E qual é o teu maior sonho, Eduardo? Meu maior sonho? Dentro da tua empresa, o que tu planeja para ela? Porque a gente tá sonhando, a gente conquistou aquele sonho, aí vai indo, vai galgando, né? Hoje, o que tu quer para tua empresa? Faz um ano que tu está empreendendo. O que tu pensa sobre isso? Eu queria muito expandir ela muito mais para Alegrete e também para outras cidades aqui perto da fronteira. Como é que tu pensa em fazer isso? Qual o teu planejamento? Meu planejamento é a gente aumentar, porque hoje em dia a gente tem muita demanda e às vezes a gente não consegue dar conta da demanda. Então a gente está investindo, a gente comprou forno, a gente comprou formas novas e a gente está tentando investir numa máquina que vai fazer muito, muito brownie mesmo. E aí a gente poderia dar conta e aí, assim, ir lá para a Uruguaiana, primeiramente, e também expandir mais aqui pelos mercados, como Baclise. Mas de tudo isso aí a gente está se preparando para essa nova fase da empresa aí. Deixa eu te dizer o seguinte, eu tenho certeza que tu vai chegar lá. E eu vou te dizer uma coisa para te gravar. Eu até estou com vontade de pedir um autógrafo para ti. Mas eu vou te dizer uma coisa que a verdade é que tu é muito maior que Alegrete. Tu é muito maior do que a região. Então, o Brasil é teu e o mundo é teu, tu vai ver. Por quê? Porque um menino com 16 anos tem muito e tu tem essa cabeça. Outra coisa, tu tem uma coisa nesse sentido que ele tem. A humildade, a simplicidade como pessoa. Exatamente. Quer dizer, e outra coisa, já vou até avisar, né? Meninas do Alegrete. Não, de 14, 15 anos. Eu namoro, cara. Cuidado que... namorada, tua namorada ainda... Namorada, cuida esse jovem aí. Esse jovem aí é um potencial. Essa coisa. Não, mas tirando a brincadeira, Eduardo, tirando a brincadeira é para chamar a atenção do seguinte, ó. Eu vejo, tenho certeza, eu dei algumas palestras no Oswaldo